Escutei Fernanda, a esposa do meu filho, dizer a frase que mudou meu destino naquele instante. Pode deixar, já cortei os freios. Encontro você no enterro dela amanhã. Fiquei paralisada no corredor, segurando a maçaneta da porta que eu tinha acabado de abrir sem fazer barulho. Tinha voltado mais cedo da fisioterapia porque a sessão foi cancelada de repente. Fernanda não notou que eu estava ali. Ela estava na sala de estar, de costas, falando ao celular com um tom de voz gelado e planejado, muito diferente do jeito carinhoso que usava perto do meu filho, Lucas. Fica calmo, querido. Vai parecer uma fatalidade. Uma senhora de 65 anos perdendo o controle na estrada. Ninguém vai desconfiar. Senti meus joelhos tremerem e perderem a força. Meu coração batia tão rápido que parecia fazer barulho no ambiente. Mas eu não gritei, não corri, nem fiz nada desesperado. Embora fosse isso que meu corpo quisesse fazer. Em vez disso, dei passos para trás bem devagar e em silêncio. Saí pela mesma porta que entrei e fui caminhando até a garagem com passos duros, automáticos, como se estivesse sonhando acordada. Minha cabeça funcionava a 1000 por hora. Fernanda tinha acabado de confessar que estragou meu veículo, que queria me matar e fingir que tudo não passou de um acidente. De repente, tudo ficou claro e assustador. Lembrei da pergunta simples que ela fez de manhã. Dona Helena, a senhora vai sair com seu carro ou vai pegar o do Lucas? E lembrei também de como ela insistiu ontem para que eu verificasse os pneus, dizendo que pareciam estar com algum problema. Lembrei que na semana passada ela tinha sugerido que eu fizesse uma viagem para o litoral antes que as chuvas de verão começassem. Tudo aquilo fazia parte da armadilha. Entrei no carro, aquela máquina que deveria ter se tornado meu caixão, e dirigi com muito cuidado até o estacionamento de uma padaria a 3 quarteirões dali. Peguei o celular e liguei para o Roberto, meu mecânico de confiança há quase 30 anos. Roberto, vem aqui onde estou agora. É uma emergência. Não faça perguntas. Apenas venha. Ele chegou em 10 minutos com sua caminhonete. Quando contei rapidamente o que tinha acontecido, ele ficou pálido. Dona Helena, se isso for verdade, a senhora precisa chamar a polícia agora mesmo. Balancei a cabeça negando. Primeiro, eu preciso de provas que eles não possam contestar. Olhe os freios, me diga o que encontrar e filme tudo no seu celular. Roberto deitou no chão para inspecionar o veículo. 5 minutos depois, levantou-se com a expressão fechada e séria. Dona Helena, alguém cortou o cabo de freio de propósito. Fizeram um corte estratégico para ele funcionar por um tempo. Mas na hora que a senhora precisasse frear numa ladeira ou numa emergência, ele arrebentaria na hora. Isso é crime, é tentativa de homicídio. Ele me mostrou a gravação. O cabo tinha um corte feito com ferramenta afiada, disfarçado para parecer desgaste natural para quem não entende, mas óbvio para um profissional. Guarde esse vídeo, eu disse com uma voz firme e gelada que nem parecia a minha, parecida com o tom que Fernanda usou mais cedo. Agora, chame um guincho. Vamos levar esse carro para um endereço específico. Roberto me olhou sem entender. Não vamos levar para a delegacia? Dei um sorriso sem alegria. Vamos sim, mas antes vamos fazer uma entrega. Passei o endereço. A casa de Beatriz, mãe da Fernanda. Uma mulher sofisticada, nariz em pé, que vivia se gabando do sucesso da filha. Beatriz sempre me olhou com superioridade nas festas de família. Como se eu fosse menos importante por ter sido professora de escola pública a vida toda, enquanto a filha dela era uma executiva importante. Aquela mulher precisava ver com os próprios olhos o monstro que tinha criado. O guincho chegou rápido. Enquanto prendiam meu carro, escrevi um bilhete num pedaço de papel. Prezada Beatriz, este é um presente da sua filha Fernanda. Os freios foram cortados de propósito para me matar. Achei justo que você soubesse o tipo de pessoa que sua menina de ouro é antes que a polícia leve presa. Atenciosamente, Helena. PS, as provas já estão com as autoridades. Dê instruções claras ao motorista do guincho. Deixe o carro bem na porta da garagem,
Toque a campainha, entregue este bilhete e grave a reação de quem atender. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos e rosto cansado, me olhou com admiração e respeito. Minha senhora, não sei a história toda, mas quem tentou derrubar a senhora escolheu a vítima errada. Ele tinha razão. Fernanda tinha subestimado completamente a sogra que ela achava ser apenas uma velha ingênua. Assim que o guincho dobrou a esquina levando meu carro, peguei o telefone novamente. Dessa vez, disquei para a polícia. Quero denunciar uma tentativa de homicídio. Falei com firmeza. Tenho provas em vídeo. O laudo de um mecânico e a confissão da criminosa. Porque durante aquela ligação que a Fernanda fez achando que estava sozinha em casa, eu tive o sangue frio de gravar cada palavra no meu celular antes de sair de fininho. Dei a ela um prazo de 2 horas. 2 horas de liberdade antes que a vida dela desmoronasse. 2 horas para ela aproveitar a última tarde solta. Tempo suficiente para a mãe dela receber o carro sabotado na porta de casa e entender a verdade. Antes que a justiça caísse em cima dela com todo o peso. Para vocês entenderem como fui parar naquela esquina, esperando a polícia chegar para prender a mulher que tentou tirar a minha vida, preciso voltar 5 anos no tempo. Foi no dia em que o Lucas, meu único filho, entrou em casa com aquele sorriso meio tímido, típico de quando ele tinha uma notícia séria para dar. Mãe, conheci uma pessoa. O nome dela é Fernanda. E acho que agora é para valer. O Lucas tinha 33 anos na época. Já tinha tido outras namoradas, relacionamentos que eu vi começarem e terminarem naturalmente. Mas dessa vez era diferente. Eu percebi no olhar dele aquela mistura de ansiedade e paixão que os homens mostram quando se apaixonam de verdade pela primeira vez. Meu filho era engenheiro civil. Tinha a própria construtora. Era um rapaz bonito, inteligente e de coração enorme. Eu o criei sozinha, depois que o pai dele faleceu numa batida de carro, quando o Lucas tinha apenas 10 anos. Por mais de 20 anos, fomos só nós dois enfrentando o mundo. Eu dobrava meus turnos na escola, dando aulas de manhã e à tarde para pagar os melhores estudos para ele. E ele se dedicava muito para me dar orgulho. Nossa relação era maravilhosa, baseada em muito respeito e amizade. Jantávamos juntos pelo menos 3 vezes por semana, mesmo depois que ele foi morar sozinho. Conversávamos sobre tudo, ou pelo menos era o que eu imaginava. A Fernanda entrou na vida dele como um furacão. Segundo Lucas, eles se conheceram numa feira de tecnologia. Ela trabalhava com relações públicas numa multinacional. Tinha 28 anos, era ambiciosa e muito bonita, mas daquele jeito fabricado de quem passa horas em salões de luxo. Quando fomos apresentadas num jantar, meu santo não bateu. Havia algo estranho no olhar dela, algo falso por trás daquele sorriso de comercial de pasta de dente e da educação forçada. Dona Helena, o Lucas fala tanto da senhora, disse ela com uma voz doce demais, quase enjoativa. Deve ser um orgulho imenso ter criado um homem tão incrível assim, sem a ajuda de ninguém. As palavras eram bonitas, mas o tom era de deboche. Como se ter orgulho do meu filho fosse algo bobo. Como se ter criado ele sozinha fosse algo para ter pena e não uma vitória. Tentei não julgar. Pensei que talvez eu estivesse sendo aquela mãe ciumenta que acha que ninguém é boa o suficiente para o filho. Talvez meu medo de ficar sozinha estivesse atrapalhando o meu julgamento. Então sorri, fui educada e observei como meu filho olhava para ela como se ela fosse uma deusa. Os meses seguintes voaram. A Fernanda agiu rápido até demais. De repente, o Lucas começou a desmarcar nossos jantares sagrados. A Fernanda marcou uma coisa especial. Mãe, depois a gente remarca, tá? As ligações que ele fazia todo dia ficaram raras. Pô na correria, mãe. Depois te ligo. Os domingos que passávamos juntos sumiram. Eu e a Fernanda já temos compromisso. E então, apenas 5 meses depois de se conhecerem, o Lucas chegou com a aliança. Mãe, pedi a Fernanda em casamento.
Ela aceitou. Vamos casar daqui a 3 meses. 3 meses. Mal se conheciam direito e já estavam marcando a data. Tentei conversar com jeito. Filho, não acha meio precipitado? Vocês estão juntos há tão pouco tempo. A expressão dele mudou na hora. Ficou dura, fechada, de um jeito que eu nunca tinha visto. Eu sabia que a senhora ia falar isso. A Fernanda me avisou que a senhora não ia gostar, que ia tentar colocar defeito porque não suporta me ver feliz com outra mulher. Aquilo doeu como uma facada no peito. A Fernanda já estava fazendo a cabeça dele, plantando a semente da discórdia. Isso não é verdade, meu filho. Tentei me defender. Eu só quero que você tenha certeza do que está fazendo, meu filho. Mas ele já estava com a mão na maçaneta da porta. Eu vou casar com ela, mãe. Com ou sem o seu apoio. A senhora decide se quer participar da minha felicidade ou se prefere ficar de fora. Fiquei parada na sala, sozinha, com o peito apertado, sentindo que tinha perdido uma guerra que eu nem sabia que tinha começado. É claro que eu fui ao casamento. É claro que sorri. Abracei meu filho e desejei toda a sorte do mundo. É isso que mãe faz. A gente engole o medo e dá apoio, mesmo quando o coração grita que eles estão cometendo o maior erro da vida. A cerimônia foi pequena, mas muito chique. O Lucas pagou praticamente tudo, porque, segundo a Fernanda, os pais dela estavam passando por uma crise financeira grave. Foi na festa que conheci a Beatriz, mãe da Fernanda. Uma senhora de uns 60 e poucos anos, impecável, coberta de joias que não combinavam nem um pouco com a história de alguém que estava sem dinheiro. Nos cumprimentamos com aquela educação gelada de 2 mulheres que sabem que nunca serão amigas. Seu filho tirou a sorte grande, ela me disse, com um sorriso falso que não chegava aos olhos. Minha Fernanda poderia ter escolhido qualquer homem, mas escolheu o Lucas. Espero que ele dê conta do recado. O recado era óbvio. Para ela, meu filho era quem tinha sorte, e não o contrário. A Fernanda era o prêmio, e o Lucas, apenas um rapaz comum, que teve a chance de ficar com ela. Não respondi. Apenas dei um sorriso educado e saí de perto. Mas naquele momento, vendo a arrogância da Beatriz, entendi exatamente quem era Fernanda. Ela vinha de uma família que dava mais valor à embalagem do que ao conteúdo. Criada por uma mãe que via as pessoas como degraus para subir na vida. Os primeiros 6 meses de casados foram uma aula de manipulação. A Fernanda não me atacava de frente. Ela era esperta demais para isso. Ela agia pelas beiradas, de um jeito tão sutil que demorei meses para entender o jogo. E quando a ficha caiu, ela já tinha conseguido afastar o Lucas quase totalmente de mim. Tudo começou com detalhes bobos, comentários feitos na frente dele. Nossa, dona Helena, que curiosa essa sua blusa. É estilo retrô, né? Retrô era o código dela para dizer que eu me vestia como uma velha cafona. Trouxe torta de novo? Que gentileza! Pena que eu e o Lucas estamos cortando açúcar para cuidar da saúde. Mas tudo bem. Acho que comer porcaria uma vez só não mata ninguém. Tradução: sua comida não é bem-vinda e atrapalha a nossa vida. Sempre que eu convidava o Lucas para jantar lá em casa, a Fernanda arrumava uma desculpa para não deixar ele ir sozinho. Ai, sogrinha, se não se importa, vou junto com o Lucas. Tenho pavor de ficar sozinha em casa à noite. E aí ela chegava e tomava conta da conversa. O que deveria ser um momento meu e do meu filho, virava um show dela, onde eu era obrigada a assistir calada. Pior ainda foi quando ela começou a ajudar sem eu pedir. Dona Helena, achei seu jardim meio abandonado. Contratei um jardineiro para ir aí semana que vem. Deixa que eu e o Lucas pagamos. Meu jardim não estava abandonado. Eu cuidava de cada planta com o maior carinho e orgulho. Mas agora tinha um estranho mexendo na minha casa, mandado por ela, transformando meu passatempo em prova de que eu estava ficando incapaz. A senhora ainda dirige?
Na sua idade, talvez fosse melhor parar. É perigoso. Os reflexos diminuem. Eu tinha 60 anos na época, não 80. Dirigia muito bem, mas ela ficava plantando a dúvida na cabeça do Lucas o tempo todo. Sua mãe tá envelhecendo. Sua mãe precisa de supervisão. Ela não dá mais conta de se cuidar sozinha. Os comentários sobre minha profissão também não paravam. Deve ser muito cansativo dar aula para tanta criança na sua idade, Dona Helena. A senhora não pensa em se aposentar logo? Aproveitar para viajar e descansar a cabeça? Sei que a aposentadoria de professor não é lá essas coisas, mas eu e o Lucas podemos te dar uma ajuda mensal se a senhora quiser parar. Eu nunca pedi um centavo a eles. Tinha meu dinheiro guardado e minha vida financeira organizada. Mas ela fazia questão de transformar minha independência em algo triste, como se eu fosse uma coitada. E depois vinham as vergonhas que eu passava em público. Nos almoços de família, a Fernanda contava casos para me fazer de boba. Gente, vocês não sabem da última! A Dona Helena tentando mexer no aplicativo do banco. Tive que explicar 3 vezes onde clicava. É até engraçadinho ver idoso tentando lidar com tecnologia. Todo mundo ria. O Lucas ria junto. E eu ficava ali sentada, com o rosto queimando, sentindo meu respeito ir embora aos poucos. A Fernanda planejava direitinho como me deixar de fora. Ela organizava as festas e esquecia de me avisar até a última hora. Nossa, Dona Helena, 1000 desculpas. Jurava que o Lucas tinha te avisado. Olha, a reserva no restaurante já está fechada para 10 pessoas. Mas se a senhora quiser ir mesmo assim, a gente liga lá e vê se eles espremem mais uma cadeira. Eu ficava parecendo a intrusa, a mãe carente que se convida, quando, na verdade, aquilo era feito de propósito para me excluir. As visitas à minha casa mudaram também. Quando eles apareciam, o que era raro, a Fernanda olhava tudo com cara de fiscal. Dona Helena, esse sofá já deu o que tinha que dar, né? Tá bem velhinho. E essa louça? Nossa, que coisa antiga. A senhora devia reformar essa cozinha. Parou no tempo. Ela fazia o meu lar, o lugar onde criei meu filho com tanto amor, parecer um lugar feio que precisava da aprovação dela. Mas o que mais doía era ver a mudança do Lucas. Meu filho, que sempre foi tão companheiro, começou a me tratar com impaciência. Mãe, para de me ligar toda hora. Eu sou casado agora, tenho minha vida, minhas responsabilidades. Eu não ligava toda hora. Ligava umas 2 vezes na semana, como sempre fizemos a vida toda. Mas a Fernanda tinha colocado na cabeça dele que eu era uma âncora. Mãe, a Fernanda tem razão. A senhora precisa ser mais independente. Não dá pra gente jantar junto toda semana. Precisamos da nossa privacidade. Mãe, deixa de ser dramática. A Fernanda já estava brincando quando falou da sua idade. Você leva tudo a ferro e fogo. Qualquer conversa virava um campo de batalha. Se eu falava o que sentia, era drama. Se eu reclamava de algo que a Fernanda disse, era implicância. Se eu queria ver meu filho, era controladora. A Fernanda criou uma história onde eu era o monstro e ela a vítima de uma sogra terrível. E aí começaram os comentários sobre minha saúde. Dona Helena, a senhora está com uma cara abatida. Tem certeza que tá bem? Devia fazer um check-up. Nessa idade, qualquer coisa vira problema sério. Eu estava ótima de saúde. Mas a Fernanda plantava a dúvida na cabeça do Lucas e dos parentes. Amor, estou preocupada com sua mãe. Ela dizia alto pro Lucas ouvir. Tenho notado que ela anda esquecendo as coisas. Reparou como ela trocou as datas semana passada? Eu não tinha trocado data nenhuma, mas bastava ela soltar isso pro Lucas começar a me olhar estranho. Será que a mãe estava caducando? Será que estava perdendo a noção das coisas? Precisava de tratamento? O veneno da Fernanda agia devagar, mas fazia estrago. Aos poucos, ela destruía minha relação com meu filho, e eu não tinha como me defender sem parecer exatamente o que ela dizia que eu era. Uma mãe possessiva que não queria largar o osso. Agora, ali parada na esquina, esperando a viatura, eu entendia tudo.
cada indireta maldosa, cada vez que me deixaram de fora, cada tentativa de me fazer parecer uma velha incapaz. Tudo foi um plano. A Fernanda não me detestava por eu ser uma sogra chata. Ela me detestava porque eu era um obstáculo entre ela e o meu dinheiro. O que a Fernanda não imaginava era que eu já tinha começado a investigar a vida deles há 3 meses. Não porque eu achasse que ela queria me matar, jamais pensaria numa loucura dessas, mas porque percebi coisas estranhas com dinheiro. O Lucas, que sempre foi super controlado, de repente começou a pedir emprestado. Mãe, me arruma 20 mil reais? É rapidinho, mês que vem eu devolvo. Nunca devolveu. E depois teve a história da casa. O Lucas e a Fernanda compraram um sobrado indo 2 anos atrás, muito acima do que meu filho podia pagar. Pelas minhas contas, a Fernanda foi promovida, mãe. Ele me explicou quando perguntei como pagavam as prestações, mas a conta não fechava. Então fiz o que qualquer mãe preocupada faria. Contratei um detetive financeiro para checar a situação do meu filho. O que ele descobriu foi assustador. A Fernanda não só não tinha sido promovida, como tinha sido demitida 8 meses antes por fraudar despesas da empresa. Ela usava o cartão corporativo para gastos pessoais. Ela nunca contou pro Lucas. Continuava saindo de casa todo dia de manhã, mas passava o dia em cafés e shoppings fingindo que trabalhava. Sem o salário dela, o Lucas estava bancando a casa sozinho. Além de pagar as faturas dos cartões que ela continuava estourando, roupas caras, clínicas de estética, jantares de luxo, tudo no nome do Lucas. A dívida já passava de 200 mil reais. Meu filho estava falido e nem sabia, porque era a Fernanda quem cuidava das contas. Mas isso ainda não explicava por que ela queria me matar. Até que o detetive descobriu mais uma coisa. 1 ano atrás, a Fernanda tinha falado pro Lucas perguntar sobre meu seguro de vida. É bom a gente saber dessas coisas, amor, para se planejar. O Lucas, inocente, me perguntou num jantar se eu tinha seguro. Tenho sim, um do sindicato, respondi sem maldade. É um benefício antigo, R$1 milhão se eu falecer na ativa ou até 5 anos depois de aposentar. O beneficiário é você, claro. Vi os olhos da Fernanda brilharem naquela hora. Não dei importância no dia, mas agora eu sei que foi ali que ela decidiu o meu fim. R$1 milhão pagaria as dívidas, manteria a vida de madame dela e ainda sobraria muito. O detetive achou coisas ainda piores. A Fernanda estava fuçando minha apólice. Ela ligou para o RH onde trabalhei, se passando por mim para saber os detalhes do pagamento. Pesquisou sobre leis de herança. Procurou na internet quanto tempo o seguro demora para pagar em caso de morte acidental. Tudo estava no histórico do computador que ela dividia com o Lucas. A Fernanda era fria. Tinha planejado tudo por meses e não mostrava nenhum pingo de culpa. As buscas eram diretas. Como simular falha mecânica em carro? Polícia investiga muito acidente de trânsito. Seguro de vida cobre acidente de carro? Tentei alertar o Lucas sobre as dívidas 2 meses atrás. Filho, precisamos conversar sobre suas finanças. Ele já ficou bravo. O quê? Agora a senhora tá me espionando? Isso é invasão de privacidade? A Fernanda, claro, botou pilha. Dona Helena, com todo respeito, o dinheiro do Lucas não é da sua conta. Ele é adulto. Ele deve R$200 mil, falei na lata. E você foi demitida há 8 meses. O Lucas ficou branco. O quê? Fernanda, isso é verdade? Ela nem tremeu. Sua mãe tá inventando tudo de novo. Ela tem obsessão por você. Deve ter contratado alguém para seguir a gente. Tá vendo como ela é doente? O Lucas me olhou confuso e com raiva. Mãe, para de se meter na nossa vida. A Fernanda tem razão. Você não deixa a gente em paz. E foram embora, me deixando com a verdade que ele se recusava a enxergar. Foi aí que decidi mudar meu seguro. Liguei para a seguradora e alterei tudo. O beneficiário não seria mais o Lucas direto. O dinheiro iria para um fundo no banco,
que pagaria ao Lucas uma mesada por 10 anos, tudo fiscalizado por um contador. Fernanda não teria acesso imediato a R$1 milhão. Levaria uma década para receber tudo, e isso apenas se continuasse casada com o Lucas. Eu tinha feito essa alteração no seguro há cerca de 1 mês e meio, e embora Fernanda não tivesse como saber oficialmente, desconfio que ela sentiu que algo estava diferente. Os ataques dela contra mim pioraram muito depois disso. As críticas sobre o barulho nos freios e sobre meu carro ser velho começaram exatamente nessa época, como se ela estivesse correndo contra o tempo. E ela tinha razão. O tempo estava acabando, mas não para mim. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem do motorista do guincho. Entrega feita. A mãe dela atendeu a porta. Ficou pálida quando leu o bilhete. Tenho tudo filmado. Ela está gritando no telefone agora mesmo. Deve estar ligando para a filha. Dei um sorriso sem alegria. Perfeito. Eu queria que a Beatriz soubesse exatamente o tipo de monstro que tinha criado antes que a polícia batesse na porta dela. Mas meu trabalho ainda não tinha acabado. Nas últimas 2 horas, eu tinha executado um plano com a precisão de uma cirurgia. Primeiro, enviei as gravações da confissão da Fernanda para a minha nuvem, para o meu advogado e para 3 amigos de total confiança. Se algo acontecesse comigo acidentalmente antes da polícia agir, a verdade apareceria de qualquer jeito. Segundo, o Roberto, meu mecânico, não apenas filmou os freios cortados, mas tirou fotos de vários ângulos, mostrando o corte feito com ferramenta. Isso é prova técnica. Dona Helena, ele me disse enquanto mandava tudo por e-mail. Nenhum advogado vai conseguir dizer que foi desgaste natural. Terceiro, e isso era fundamental, pedi ao Roberto que descobrisse quando o corte foi feito. Pela análise da ferrugem e do metal exposto, ele garantiu que o dano tinha sido feito nas últimas 30 horas. Isso batia exatamente com o dia de ontem, quando a Fernanda insistiu em pegar meu carro emprestado para buscar uma suposta encomenda grande. Ela ficou com o carro por 3 horas, tempo de sobra. Quarto, chequei as câmeras de segurança da rua. Eu morava num bairro tranquilo, onde muitos vizinhos tinham monitoramento. Meu vizinho de muro, seu Arnaldo, um aposentado muito gentil, tinha uma câmera apontada direto para a minha calçada. Expliquei o que estava acontecendo e fomos olhar as imagens. Lá estava. A gravação de ontem mostrava a Fernanda chegando, estacionando. E o mais grave, entrando embaixo do carro como uma bolsa de ferramentas. Ficou lá por 20 minutos. Tudo gravado em alta definição. Meu Deus, Helena, disse o seu Arnaldo, apavorado. Essa mulher tentou te matar de verdade. Ele salvou o vídeo num pendrive para mim. Mais uma prova que ela não teria como negar. Quinto, fiz algo que exigiu muito sangue frio. Liguei para Beatriz. Ela atendeu rápido com a voz tremendo. Helena, o guincho, isso não pode ser verdade. A Fernanda jamais faria uma coisa dessas. Deve ser algum engano terrível. A negação dela era esperada. Beatriz, falei com uma calma gelada. Eu tenho a confissão da sua filha gravada. Tenho o vídeo dela sabotando meu carro. Tenho o laudo mecânico provando o crime e em menos de 1 hora a polícia vai prendê-la. Estou te ligando por educação, de mãe para mãe, para você saber que criou uma assassina. Você pode usar esse tempo para arrumar um advogado ou continuar fingindo que não é verdade. Houve um silêncio longo e depois ouvi o choro da Beatriz. Por quê? Por que ela faria isso? Dinheiro, respondi seca. Meu seguro de vida de R$1 milhão. Ela está atolada em dívidas. Perdeu o emprego e achou que a minha morte resolveria os problemas dela. Desliguei enquanto a arrogante Beatriz soluçava do outro lado da linha.
Sexto e último passo. Coordenei tudo com a polícia. O delegado Siqueira, um homem sério e experiente, analisou todas as minhas provas. Dona Helena, esse é um dos casos mais bem documentados que eu já vi. Sua nora não tem para onde correr. Vamos efetuar a prisão em 30 minutos. Onde ela está? Na minha casa, respondi, esperando eu voltar do médico para pegar o carro sabotado e sofrer o acidente. O delegado ficou impressionado. A senhora quer estar presente? Seria útil ver a reação dela quando perceber que a senhora descobriu tudo. Pensei por um instante. Uma parte de mim queria ver. Queria ver a cara da Fernanda quando percebesse que a velha inútil tinha vencido. Sim, decidi. Quero estar lá. Meia hora depois, 3 viaturas pararam discretamente a 2 ruas da minha casa. Cheguei de táxi, já que meu carro estava na casa da Beatriz servindo de prova e aviso. Entrei pela porta da frente como se fosse um dia normal. Fernanda estava na sala, assistindo televisão com uma taça de vinho na mão. Parecia relaxada, confiante, provavelmente sonhando com a vida de milionária que achava que ia ter. Oi, sogrinha, disse ela com aquele sorriso falso de sempre. Como foi no médico? Sentei na poltrona de frente para ela. O médico desmarcou, então voltei mais cedo. Que sorte a minha, não é? Vi o olhar dela mudar ligeiramente, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. Vi preocupação e suspeita no rosto dela. Ah, é? Que pena, ela disse, escolhendo bem as palavras. Bom, pelo menos agora a senhora tem a tarde livre para descansar. Fernanda, falei com a voz bem calma. Preciso te fazer uma pergunta. Quando exatamente você cortou os freios do meu carro? O silêncio foi total. O sangue fugiu do rosto dela. A taça de vinho escorregou da mão e caiu, espalhando a bebida pelo tapete. Eu não sei do que a senhora está falando. Não se faça de tonta, Fernanda. Minha voz saiu firme, sem nenhum tremor. Levantei o celular e apertei o botão de reprodução. A voz dela ecoou pela sala silenciosa, nítida e cruel. Vai parecer uma fatalidade. Uma senhora de 65 anos perdendo o controle. Os olhos dela se arregalaram de um jeito que eu nunca tinha visto. Ela abriu a boca para tentar inventar mais uma mentira, gaguejando alguma desculpa absurda. Mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. A polícia já está lá fora. O vídeo do vizinho mostrando você debaixo do meu carro. O laudo do mecânico, as suas pesquisas na internet sobre como matar alguém. Eu entreguei tudo. Acabou, Fernanda. Antes que ela pudesse reagir, a porta da frente se abriu. O delegado Siqueira entrou com 2 policiais uniformizados. Fernanda tentou correr em direção à cozinha, num ato de desespero inútil, mas foi interceptada antes de dar 3 passos. Fernanda Lima, a senhora está presa por tentativa de homicídio qualificado e fraude, anunciou o delegado, enquanto as algemas de metal fechavam em torno dos pulsos dela. Naquele momento, a máscara de Nora Perfeita caiu completamente. Ela começou a gritar, a xingar, a culpar o Lucas, a culpar a mãe dela, a culpar o mundo. Foi uma cena patética e assustadora. Mas o momento mais doloroso aconteceu segundos depois. O Lucas entrou correndo pela porta aberta. Eu tinha pedido ao delegado para chamá-lo assim que a operação começasse. Ele precisava ver com os próprios olhos, ou nunca acreditaria. Ele parou no meio da sala, olhando para a esposa algemada e para mim, sentada na poltrona, viva e inteira. O delegado explicou brevemente a situação. O Lucas olhou para Fernanda, esperando que ela negasse, que dissesse que era um mal-entendido. Mas o olhar de ódio que ela lançou para mim confirmou tudo. Você tentou matar a minha mãe? A voz dele foi apenas um sussurro quebrado. Por dinheiro? Fernanda foi levada para a viatura aos gritos. O Lucas desabou no sofá, chorando como quando era criança, e ralava o joelho. Mas dessa vez a ferida era muito mais profunda. Eu me sentei ao lado dele e o abracei. Não disse eu te avisei. Não disse nada. Apenas fui mãe.
6 meses depois, a vida voltou a ter cor, mas de um jeito diferente. O Lucas pediu o divórcio ainda na prisão. Ele vendeu a casa grande para pagar as dívidas que a Fernanda deixou. Hoje ele mora num apartamento menor, perto da minha casa, e está reconstruindo a vida aos poucos, com honestidade e trabalho duro. A Fernanda está presa, aguardando o julgamento final. As provas são tantas que o advogado dela mal consegue argumentar. E a Beatriz? Bom, a mãe da Fernanda teve a lição dela. Depois que o guincho deixei meu carro sabotado na porta da mansão dela com meu bilhete. A fofoca se espalhou como fogo. A vergonha foi tanta que ela colocou a casa à venda e se mudou para outra cidade. A arrogância dela não resistiu à verdade nua e crua. Quanto a mim, continuo aqui. Voltei a cuidar do meu jardim, sem ninguém para dizer que está feio. Voltei a usar minhas roupas retrô e a cozinhar minhas tortas, que agora o Lucas come com gosto, nos nossos almoços de domingo. Fernanda cometeu um erro fatal. Ela olhou para uma mulher de cabelos brancos e viu apenas uma velha frágil e descartável. Ela esqueceu que, antes de envelhecer, eu vivi, lutei e sobrevivi a coisas que ela nem imagina. Ela esqueceu que não existe força maior na Terra do que uma mãe defendendo sua cria e sua própria vida. Eu não fui vítima. Eu fui a justiça. E você? O que achou da atitude da Dona Helena? Teria tido a mesma coragem e sangue frio? Me conta aqui nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. E não se esqueça, me diz de qual cidade você está acompanhando essa história. E se inscreva no canal para não perder os próximos casos emocionantes. Até a próxima!